Em continuidade às informações do tratamento de água, vamos falar de mistura rápida, coagulação. Os produtos químicos utilizados nas ETAs são para coagular ou auxiliar na coagulação. Nós usamos diversos tipos de produtos para fazer a coagulação. O primeiro produto é o sulfato de alumínio, por ser talvez aí o mais barato, ou sulfato ferroso, sulfato férrico, cloreto férrico, capa rosa clorada, que é a solução de sulfato férrico e cloreto férrico e aluminato de sódio. Todos esses produtos são utilizados na coagulação, dependendo do projeto da minha estação de tratamento. Para melhorar a coagulação, garantir que a coagulação seja feita com mais eficiência, nós acrescentamos os auxiliares de coagulação, que pode ser a betonita, carbonato de cálcio, silicato de sódio e certos produtos orgânicos denominados polieletrólitos e gás carbônico. Hoje é muito comum nas nossas estações, nós temos a utilização do sulfato de alumínio e polieletrólitos, que são produtos orgânicos que utiliza como auxiliar da coagulação. Então aqui nós temos o sulfato de alumínio e as nossas dosagens para sulfato de alumínio estará entre 5 mg a 100 mg por litro. E as nossas dosagens de coagulantes estão na faixa de 1 a 4 mg por litro. Então, o sulfato de alumínio ele é usado numa dosagem média de 5 a 100 mg por litro. E os coagulantes da ordem de 1 a 4 mg por litro. Então, um volume maior são do produto de coagulação. Os auxiliares de coagulação são em volumes inferiores. Ponto de dosagem de coagulante. O coagulante, normalmente, ele tem que misturar com a água no tempo mais rápido possível. Então, normalmente é colocado dentro de uma calha partial, no local onde há o turbilhonamento, maior turbilhonamento na calha partial. Então, aqui nós temos a garganta da calha partial e aqui uma área do ressalto da calha partial, onde é feito a aplicação do coagulante. Essa aqui é uma outra forma de fazer a aplicação do coagulante, onde na adutora, na chegada da adutora, é projetado uma chicana, sendo que o coagulante é aplicado por meio de bomba e a mistura é feita rapidíssima. Então nós já chegamos no floculador em condições ideais de floculação. Nós temos aqui dois exemplos. Um exemplo da ETA Cuiabá, onde nós temos a local de aplicação do coagulante, e da ETA Guandu, onde nós temos aí dois links para acesso ao YouTube. Então isso aqui está disponível para fazer a visualização via YouTube. Vamos fazer um exercício de fixação das nossas fases de tratamento de água. A primeira fase, coagulação, é a etapa em que a água, na sua forma bruta, entra na ETA. Ela recebe nos tanques uma determinada quantidade de cloreto de sódio. Essa substância serve para aglomerar partículas sólidas que se encontram na água, como por exemplo argila. Então, a resposta para a coagulação é que ela realmente é a primeira unidade do tratamento de água. Porém, a formulação da frase está errada. Por que está errada? Porque cloreto de sódio é sal. O sal não é elemento coagulante. Nós vimos que os elementos coagulantes, sulfato de alumínio, sulfato de ferro, entre outros, mas cloreto de sódio não é coagulante.
Então, a coagulação é a primeira etapa nos tanques um determinado contato de sulfato de alumínio, que serve para aglomerar partículas sólidas que se encontram na água, por exemplo, argila. Floculação. Floculação ocorre em tanques de concreto ou aço logo após a coagulação. Com a água em movimento, as partículas sólidas se aglutinam em flocos maiores. Então, essa realmente é a segunda etapa do nosso tratamento e a formulação está correta. Decantação. Nesta etapa, que é posterior à coagulação e posterior à floculação, por ação da gravidade, os flocos com as impurezas e partículas ficam depositados no fundo de outros tanques, separando-se a água. A etapa de decantação pode ser considerada um fenômeno físico. Realmente, ela é a terceira fase e é um fenômeno físico o processo de decantação, não é um fenômeno químico. Filtração. É a etapa em que a água passa por filtros formados por carvão, areia, pedras de diversos tamanhos que formam a camada suporte. Nesta etapa, as impurezas de tamanho pequeno ficam retidas do filtro. A etapa de filtração pode ser considerada como um fenômeno químico. Realmente, esta filtração é a quarta etapa, porém a formulação está errada, porque a filtração é um fenômeno físico, à semelhança da decantação, e não um fenômeno químico. A outra etapa é a desinfecção. É a etapa em que o cloro ou o ozônio é aplicado na água para eliminar micro-organismos causadores de doenças. Realmente, esta é a quinta fase do nosso processo de tratamento e a formulação está correta. Nós usamos cloro ou ozônio. Na maioria das vezes usamos cloro, nós já falamos, ou na forma granulada, ou produzimos o nosso cloro na instalação da nossa areta por meio de um dispositivo de transformação do sal em cloro. Correção de pH. Esse procedimento serve para corrigir o pH da água e preservar a rede de encanamentos de distribuição. Se a água está básica, é aplicada certa quantidade de cal hidratada ou carbonato de sódio. Realmente, a correção de pH é para preservar a rede de encanamento de distribuição, quando na época nós temos tubo de ferro, aço ou galvanizado, mais para tubo galvanizado. Porém, a correção de pH, a importância da correção do pH é para a saúde humana, para que tomemos água com pH próximo do pH neutro. Essa informação, ela é uma informação que corresponde à sétima etapa do nosso tratamento de água, porém ela está incorreta. Por quê? A água está básica. O que é uma água básica? A água básica é uma água alcalina. Se ela está alcalina, não preciso colocar cal hidratado e nem carbonato de sódio. Ela já está numa condição de alcalinidade normal. Só coloco cal quando a água está ácida. Então aqui, quando a água está ácida, quando o pH está de 0 a 5, 0,4, 0,3, 4, 5, aí nós aplicamos a cal hidratada ou carbonato de sódio para que o nosso tratamento seja, o nosso pH seja corrigido e atenda às normas da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde. Em uma das etapas do tratamento de água, se acrescenta sulfato de alumínio. Este composto tem um importante papel no processo. Sem ele, seria praticamente impossível retirar as impurezas presentes na água sem tratamento. A imagem a seguir ilustra o sulfato de alumínio agindo sobre a água. Ela também serve para representar duas etapas do tratamento convencional usado nas EPAs. Defina essas etapas. Então, aqui nós temos
o sulfato de alumínio e temos duas etapas aqui. Então a solução é o sulfato de alumínio, cuja forma é a L2SO4,3, e a primeira imagem representa a floculação. Então, quando entra o sulfato de alumínio, ele começa a formar flocos. E a segunda etapa é a decantação. Esses flocos decantam já junto com os sólidos de suspensão e deixa a água já parcialmente limpa. Em uma das etapas do tratamento de água, se acrescenta o carvão ativado. Este produto é o absorvente mais poderoso do mundo e um dos meios mais eficazes para a remoção de uma vasta gama de contaminantes de água. Pois quando a água passa por um filtro de carvão ativado, as partículas orgânicas e produtos químicos ficam presos em seu interior através de um processo chamado adsorção. Então, o carvão ativado, ele é utilizado no tratamento da água como absorvente mais poderoso do mundo. Então, aqui nós temos um exemplo aqui do carvão ativado, muito semelhante ao carvão normal, vegetal. O uso em forma granular é empregado em eletrofiltrante, como primeira camada superior, sendo a sua vida útil proporcional à concentração de contaminantes existentes na água. Então, esse é o uso do carvão ativado, é a primeira camada da parte superior dos nossos filtros. Já o uso em forma de carvão em pó é aplicado diretamente no fluxo do processo de tratamento. Neste processo, o carvão é eliminado junto com o rejeito, gerando uma quantidade maior de lodo. Então, aqui, nós usamos o de forma granular, como está aqui, nos filtros. Então, a água passa por os filtros e depois passa pelo carvão ativado, passa para a areia e depois pela camada de suporte. Já em forma de pó, nós aplicamos o carvão ativado diretamente no floculador. Os operadores devem estar atentos às mudanças da água e efetuar lavagens mais frequentes, promovendo assim maior eficiência do uso do carvão ativado. Esse carvão ativado ficou muito comentado quando, na estação do Guandu, no Rio de Janeiro, ele foi utilizado para eliminação da geosmina. A geosmina é derivado de algas e que nós chamamos de cheiro da terra, ou cheiro da chuva, ou cheiro da beterraba. É um composto que cria uma condição de inaceitação da água além do seu odor. Quando essas estações de tratamento possuem algas, as algas também provocam a colmatação do leito filtrante. O que é colmatação? Forma uma película orgânica, viscosa, entre os grãos de areia, reduzindo a capacidade de filtração e causa a formação de bolas de lodo que prejudica seriamente a eficiência da lavagem. Então, as algas são extremamente prejudiciais aos filtros. A obstrução dos filtros pode gerar uma perda de carga tão elevada durante a lavagem, formando caminhos preferenciais que, movendo o fundo, podem destruir o leito filtrante. Então, nós utilizamos, para esse seu tratamento, nós utilizamos um produto chamado zeólita, que associado ao carvão ativado é um meio filtrante, são pedras, que podem ser usados para retirada de ferro, de manganês, de matéria orgânica, amônia e metais pesados na água. Então, a zeólita também é um produto muito eficiente na instalação de tratamento de água, dependendo das suas características físico-químicas.